Batista, ele já era líder de uma congregação lá em São Paulo. Trabalhamos mais ou menos 6, 7 anos juntos na freguesia do Ó. Também falava Vila Brasilândia, né? Tudo vizinho ali. Zona Oeste de São Paulo. Norte, Zona Norte de São Paulo. Foi o lugar que nós começamos a nossa jornada. E depois eu vim para Água Rasa, fiquei um tempo na Água Rasa, fui para Curitiba e a vida mudou. Mas nossa amizade continuou ao longo dos anos, junto com a Lourdes, né? Que a gente, quantas vezes, né, Lourdes? Ainda solteiro, ia dormir na sua casa, fazer uns lanchinhos bons, essas coisas todas. Obrigado por aceitar o convite, Marcos, e que Deus te abençoe. Irmão Marcos trabalhou 30 anos na Fundacentro, lá em São Paulo, e ele desenvolveu, durante todo esse tempo, atividade na área de prevenção de acidente de trabalho, trabalhando em empresas. Então, o que ele vai falar hoje tem muito da experiência profissional dele. À noite, ele vai pregar a palavra de Deus, porque é homem de Deus, presbítero, é um pastor, vai estar nos abençoando certamente com a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe e te dê graça nessa manhã. Vamos ouvir com carinho, irmãos. Mesmo que você ache, isso não tem nada a ver comigo, mas pode ter a ver com alguém perto de você e você pode depois ajudar. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Uma satisfação muito grande estar de volta aqui em Curitiba, na igreja, principalmente, onde posso dizer que é uma espécie de segunda ou terceira igreja nossa, já que nós nos radicamos em São Paulo. Primeiro é Telêmaco Borba, depois é São Paulo. E os irmãos aqui, pela amizade que a gente tem com o pastor Roberto, com a irmã Maria, que ele me levou para a escola dominical quando eu era criança, 50 anos atrás, né, Maria? Provavelmente em 1962, 63, por aí, que ela nos levou para a escola dominical. Minha mãe também está comigo hoje, minha esposa, Sara, também vejo o Marcelzinho, Daniele ali também, que são também da nossa relação lá de amizade. A filha da irmã Loeide também está ali com a família. E outros irmãos que a gente talvez não tenha tanto contato, uma satisfação estar aqui. O pastor Roberto me convidou para falar sobre um tema técnico, né? E até ontem à noite, quando nós jantamos junto, aí ele deu um nome, eu nunca tinha pensado sobre o nome, mas achei que faz sentido. Nós vamos falar sobre saúde auditiva. Aí eu fiquei até mais ou menos 1h da manhã, adaptando, tirando um monte de slides que eram técnicos, de alguns cálculos que os irmãos não estão interessados nisso, e tentando deixar o mais leve possível, sem perder o foco que é a preservação da nossa audição. E eu vou pedir aqui auxílio para a gente projetar os slides. A nossa audição, o nosso ouvido é um dos sistemas mais complexos que nós temos no corpo. E ele é, assim, de uma engenhosidade, de um projeto que só Deus pode fazer uma coisa dessa. Quando a gente estuda sobre a nossa audição, a gente fica impressionado como é que Deus colocou todas aquelas coisas juntas e a capacidade que tem da gente poder identificar os sons, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, que eu faço isso a vida inteira, são 40 anos trabalhando nessa área de preservação da saúde, voltada para o trabalhador, o que a gente chama de saúde ocupacional, né? Eu trabalhei 37 anos quase na Fundacentro em São Paulo, que é órgão do governo, e me aposentei há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, e agora eu trabalho como consultor. Então, a preocupação da gente preservar a audição do trabalhador, que fica exposto a ruído intenso. E eu costumo dizer que o nosso ouvido ele tem a capacidade não só de entender a mensagem que nós passamos, né? Aquele recado que a gente quer passar, o nosso ouvido entende isso. Mas ele é capaz também de identificar o estado emocional das pessoas. Então, quando você fala com alguém, você fala assim, a pessoa estava irritada. Ora, isso não está na onda sonora, isso está na maneira como o ouvido consegue interpretar até o estado emocional, irritado, alegre, nervoso, né? Agitado. Então, isso vem junto com a mensagem, né? Além disso, os homens têm um ouvido fantástico, né? Alguns homens, não são todos, né?
alguns, porque às vezes eles ligam para uma pessoa, para uma mulher, por exemplo, e eles imaginam a mulher. Ele começa a imaginar linda, né? O homem, então, o ouvido do homem é melhor que o da mulher, porque além disso ele imagina aquela mulher, né? De vez em quando ele se decepciona, né? Fala com alguém que tem uma voz bonita, chega lá, é um tribufu, né? Entendeu? E tem alguns que até pagam para imaginar esse tipo de coisa. Então o ouvido ele é simplesmente fantástico. Bom, nós vamos falar então sobre isso. Essa é a minha área de trabalho já há muitos anos. Estive nos Estados Unidos me especializando dentro dessa área de prevenção de doenças ocupacionais e é o que eu mais tenho feito. Então nós vamos primeiro passar algumas ideias gerais sobre a nossa audição. Como é que eu vou virar isso aqui? Se eu consigo mexer aqui um pouquinho. Agora ficou meio travado aqui, mas acho que vai dar. Eu perdi no... piloto para você. É? Tá, obrigado. Marcel vai me ajudar aqui, Marcel. Marcel tem muito interesse nesse tema, né? Tem. Ele já apresentou um dos sintomas de surdez. Aí, Marcelzinho. Isso. E nós brasileiros, nós somos um povo muito barulhento, né? Tudo que a gente faz é com bastante estardalhaço, né? Eu me admiro, às vezes, quando um sujeito acha que pode fazer você ouvir a música dele. Então ele investe no carro dele, compra um equipamento, põe uma caixa acústica no porta-mala, e aí ele para em algum lugar na avenida, liga aquela parafernália e acha que você é obrigado a ouvir a música que ele gosta, né? E ai de você se você protestar contra o som alto. Então tem uma falta de educação tremenda, né, na nossa cultura brasileira, né? Nos Estados Unidos isso não acontece. Se você ligar seu carro em som alto, a polícia vem imediatamente e já acaba com a sua farra. Mas aqui, o cara compra a caixa acústica, põe na laje da casa dele, e o bairro inteiro para ouvir. Se ele vai na praia, ele quer que você ouça. As igrejas também abusam do som, quer que o vizinho fique ouvindo a mensagem, então coloca até alto-falante para fora, música. Então nós também, como igreja, nós desrespeitamos a nossa vizinhança. Porque ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não quer, né? Tem o direito de não ouvir isso aí, né? E nós achamos... A Igreja Católica também tinha aquela famosa Ave Maria das 6 horas. Então a gente vem de uma cultura de desrespeito às pessoas quando nós abusamos do som elevado, né? E aí provavelmente um santo, né? Francisco de Sales, o ruído faz pouco bem, o bem faz pouco ruído. É? Interessante isso, né? O próximo, por favor. Bom, para nossa palestra aqui, eu não vou fazer nenhuma diferença técnica entre o que é ruído, barulho ou som, né? Em português, nós podemos usar essas 3 palavras. Do ponto de vista técnico, elas para nós têm o mesmo significado. Tudo que é energia acústica, para nós, pode danificar o nosso ouvido. Você pode adorar uma música, mas se você ouvir ela alto, ela vai danificar o seu ouvido, não é? Então, o ruído, normalmente a gente entende como sendo alguma coisa muito desagradável. Mas o som também, algumas músicas, por exemplo, eu quando ouço funk, hip hop, isso para mim é um lixo, né? Não consigo ouvir esse tipo de coisa, né? E outras coisas que parece que estragam o nosso ouvido. Então, para nós, não vai ter nenhuma diferença, porque se trata de uma energia acústica que eu coloquei entre aspas, que agride ou interage com o nosso sistema auditivo. Então, essa energia que é propagada no ar, ela vai ser dissipada dentro do seu canal auditivo, né? E aí, se for uma energia muito grande, assim como se for o calor intenso ou o frio intenso, é uma troca de energia que nós temos com o ambiente, e o nosso organismo, às vezes, não suporta receber uma carga desse tipo, e ele vai reagir de outras formas, né? Quando a gente faz uma comparação entre som e ruído ou barulho, geralmente ela tem uma carga subjetiva. Aquilo que pode ser ruído para um, pode ser som para o outro, né? Então, às vezes você ouve alguém ouvindo uma música assim, de péssima qualidade ou de gosto duvidoso, aquilo para mim é ruído. E para outro, ele curte aquele tipo de coisa, né? Põe no ouvido, fica ouvindo aquelas coisas, né? Ali,
Tem música aí que eu fico pensando, como é que alguém pode dançar um negócio desse? Como é que a mulher se sujeita, às vezes, a dançar um funk, onde ela é colocada assim, como se fosse um objeto sexual. O negócio, a mensagem é péssima, né? E eu acho que nem prestam atenção no que estão cantando, e para mim aquilo é ruído, mas é uma questão subjetiva, né? Sempre. Assim como se você for ouvir uma música, sei lá, da Índia, você vai achar aquilo muito chato, né? Não vai ficar 5 minutos ouvindo um negócio daquele, né? Tá? Então tem certos tipos de música que você não aguenta também, e isso passa a ser um ruído. Mais o próximo. Então eu coloquei como definição, o ruído representa uma sensação sonora não prazerosa ou indesejável. Veja que é qualitativo, né? Você pode achar que é prazeroso, e eu acho que não, né? E a fronteira entre som e ruído não pode ser definida com precisão, pois as pessoas reagem de forma distinta aos fenômenos acústicos, de acordo com o estado emocional, personalidade, idade e cultura. Então, alguns irmãos mais idosos acham a música dos jovens ruído, que não tem prazer nenhum ouvir aquela música. E, ao mesmo tempo, os jovens, quando ouçam uma música chamada antiga, também não vai sentir nenhum prazer. Mas que coisa mais velha, né? Então fica essa questão, porque aí tem uma questão de cultura, de idade, e aí vai, né? Então essa questão é bastante subjetiva. Muito bem. O que nós sabemos é que o ruído, de qualquer forma, quando ele é excessivo, quer dizer, quando ele tem uma energia grande, ou intensa, ele vai causar um dano no nosso ouvido, prazerosamente ou não. Tá? Isso aí a gente não vai descartar isso. Eu gosto do Roberto Carlos, eu quero ouvir o máximo que eu puder. Amigo, você pode curtir Roberto Carlos, mas você vai ficar surdo, né? A música da igreja, louvor, os levitas estão cantando. Isso é para a honra e glória do Senhor. Irmão, você vai ficar surdo, entendeu? Você vai louvar a Deus, mas você vai ficar surdo, né? A menos que você ore antes e fale, Senhor, poupe nos ouvidos, né? Faça um milagre aqui. Deus tem que agir também no milagre de poupar o seu ouvido, né? Tem muito crente que vai ficar surdo por causa do exagero do nível de som. Você vai numa festa de criança, te convidam para você ir numa festa e começam a tocar Xuxa e outras coisas, você não consegue conversar com o parente. Você foi lá para ver a família, não consegue conversar porque se põe num volume tão absurdo, não é? Você sai de lá que nem um zumbi, não é? Então essas coisas assim que as pessoas abusam. Então tem essa questão nossa mais preocupante, que é a surdez, e aí quando a gente fala que é ocupacional, normalmente numa atividade que a pessoa exerce profissional. Ou pode ser por hobby também, né? E que a pessoa gosta, por exemplo, a pessoa que gosta muito de música e ouve música todo dia, não ganha dinheiro com isso, mas ele vai ficar surdo porque ele tem uma atividade rotineira de se expor a níveis de ruído, ou de barulho, ou de som, qualquer que seja, muito alto, né? E isso interfere com a comunicação. Às vezes a gente quer conversar com as pessoas, não consegue, a gente vai numa festa, não consegue falar, porque é muito alto o som. Também, às vezes nós queremos em casa conversar, às vezes o vizinho está com um volume alto. Uma vez eu morava num prédio, e na frente do nosso prédio tinha uma igreja pentecostal. E os irmãos lá achavam que o prédio devia ouvir o culto inteiro. Tinha 6 gatos pingados dentro da igreja. E o som, puseram no máximo que eles podiam. Então o vizinho da frente, que tinha apartamento para frente, pegou um tomate, uma laranja, não sei o que lá, e atirou dentro da igreja, de raiva. Aí os irmãos se ficaram nervosos, chegaram lá na portaria e queriam falar com o síndico, e na época eu era o síndico. Assim, é porque o diabo está se manifestando contra a igreja. Eu falei, irmão, o diabo não está se manifestando coisa nenhuma, irmão. A pessoa tem o direito de trabalhar o dia inteiro, chegar na sua casa, ouvir o que ele quiser, mas você não pode fazer ele goela abaixo ouvir a sua mensagem. Olha quantos gatos pingados vocês têm lá dentro. Por que vocês não colocam uma proteção, um biombo, uma coisa que os irmãos têm aqui, de vidro aqui? Porque o nosso dinheiro vai lá para a sede, e lá da sede, e aí não dá nem mais para discutir, né? A igreja não tinha autonomia nem sobre oferta, então perturbava os vizinhos, né? Então esse tipo de
de interferência na comunicação, que vai... problemas de sono também, não consegue dormir por causa do barulho, né? Estresse, você fica absolutamente cansado depois de você ficar exposto a isso. E o incômodo, irritabilidade, impaciência, né? Isso é comum. Eu peguei um pedacinho de um filme ali, ele não ficou famoso, ele é um filme com o Tim Robbins, que é um ator famoso, que se dá em Nova York. Ver se o Marcel consegue clicar bem em cima do... Não, Marcel, tem que voltar um pouquinho. Põe o mouse em cima daquela parte pretinha ali, que ele vai rodar. Aí. Não sei se a gente consegue ver. You're too stupid, really, to understand any of this, but in your dogged way, you've been reading and rereading the same passage for the past half hour, and just as you're beginning to get it, unfolding, becoming, becoming. We'd been living in New York for 5 years at that point, and I liked everything about it, even the noise at first. But after a while, it began to bother me. Acho que já passou, a mensagem é essa. Esse filme se dá, então, ele morava no centro, aquele barulho, ele se irritou e começou a quebrar carro, aí deu um problema com o prefeito, foi uma confusão danada. Eu diria para vocês que o ano passado eu tive 3 momentos de ira na minha vida. 3 momentos de ira. 2 deles foi por causa de ruído. Quando eu vi a bobagem que eu fiz, eu fiquei, meu Deus, eu não sou nem crente, acho. Um dia eu voltei do trabalho, eu estava fazendo um trabalho no ABC, um sol quente, voltando, peguei trânsito, aí cheguei em casa e cheguei lá, ainda tem um laboratório perto do nosso prédio, um laboratório até famoso, e a pessoa estava fazendo uma obra lá com uma maquita.
Isso já era umas 5 e pouco da tarde, 6 horas. E começou aquele barulho da maquita. E aí eu tentei trabalhar, não conseguia. Aí daqui a pouco o nosso cachorro, que era vivo na época, teve uma crise de epilepsia. Começou a estribuchar. Então aquilo já estava estressado e tem que cuidar do cachorro que está estribuchando. Aí passou aquilo, cuidei dele e a maquita não parava. Aí eu peguei, lhe passei a mão no telefone, liguei para um telefone do laboratório e falei, olha, eu sou vizinho aqui do prédio, vocês estão com obra, já passou das 7 da noite, era quase 8 horas, isso não para, eu estou pedindo para vocês pararem a obra agora. Aí, sabe aquelas atendentes de call center, que só lê a tela do computador? Né? Não pensa, né? Só responde o que está ali. Falei, olha, senhor, não posso fazer nada, mas vou tentar falar com a minha supervisora. Então, por favor, chame a sua supervisora. Aí, ela falou, falei com ela, ela disse que não pode fazer nada. Falei, moça, eu sou vizinho aqui do prédio, e vocês estão me perturbando, são quase 8 horas da noite, eu não consigo trabalhar, e vocês trabalham de fim de semana, e agora esse dia. Olha, senhor, você tem que ligar para a ouvidoria. Não vou ligar para a ouvidoria. Eu quero que vocês parem agora. Eu não posso fazer nada. Aí, naquele momento, eu olhei assim no armário, tinha um pedaço de madeira, uma reforma que a gente fez em casa, e eu, com a mão no telefone, com a outra, eu peguei a madeira assim. Fui na varanda, olhei lá e vi o pessoal trabalhando. Tinha um carro do empreiteiro. Peguei a madeira e fiz assim, tchum, que nem um bumerangue assim. Foi, pum, quando saiu da minha mão, eu falei, que bobagem. A madeira foi direitinho no vidro do carro do cara. Espatifou. Aí eu falei, e se eu pegasse o cara? E se tivesse alguém entrando na frente? Matava o cara. Um monte de fúria. Aí, covardemente, entrei dentro de casa, sentei no sofá e respirei aliviado. E depois fui lá na área de serviço, olhei assim devagarinho e vi o pessoal todo alvoroçado. Bom, o pessoal fez algum protesto e tal, mas 10 minutos depois não tinha mais nenhuma maquita funcionando, não fizeram mais obra de fim de semana, acabou. Mas mostra o estado que você fica de irritação, como o Tim Robbins estava fazendo aí, que você não aguenta aquilo. Ainda mais quando se associa com a impotência, quer dizer, que você tentar resolver o problema e não consegue. Isso aqui. Né? O segundo foi com o vizinho de cima, que mudou um vizinho lá para a nossa casa, e tem um molequinho de uns 4 anos agora, que pesa uns 30 e poucos quilos, assim, um gigantinho. E aí, o moleque corre para lá, e você está ouvindo. E vai, e volta. De vez ele resolve jogar bola lá em cima. E eu estou trabalhando na minha casa. Eu estou concentrado no meu trabalho. Aí passa a mão no interfone, por gentileza, a senhora pode fazer o seu filho parar? Ele é uma criança. Ele é uma criança. Para ela, aquele barulho da criança era som. Para mim, era ruído. Aí falei 1, 2, um dia eu subi lá, fui na porta dela. Aí, bom, aí acabou, né? Então, eu sei que agora ela foi multada umas 2 vezes, aí parou o negócio. Mas isso me causa uma irritação tão grande, né, que você perde a sua paz com esse tipo de coisa. Né? E eu fico pensando, às vezes, até no culto, quando o som é exagerado, que a música está mal tocada, sei lá o quê, se você consegue ouvir mensagem. Imagina uma irmã que está com a criança no fundo, no colo, ficando 40 minutos no louvor, aquela música alta, se ela consegue louvar a Deus. Isso. Você mexe com o seu estado emocional muito forte. Né? Vamos para o próximo. Bom, aí alguns dados. Por exemplo, isso é para preocupar, irmãos. É o seguinte, ó. A nossa geração de jovens está condenada a ficar surda. Como é que é? Pesquisa feita por essa empresa internacional chamada Zogby International, que fez um estudo para essa associação de ASHA, que é a associação, acho que é o equivalente no Brasil a alguma coisa como os fonoaudiólogos, que fala de discurso, alguma coisa. 51% de estudantes de 2º grau nos Estados Unidos já experimentaram um dos sintomas de perda auditiva, enquanto que nos adultos 37%. 29% dos estudantes disseram que dizem o que ou durante conversas regulares. 21% em adultos. 17% dos estudantes já tiveram zumbido
12% dos adultos. Estima-se que 22 milhões de americanos têm problema de perda auditiva entre 20 e 69 anos. 22 milhões de americanos significa quase 10% da população. Né? Perda. Vê como é sério isso? Né? Próximo. Bom, se você acha que está boa a sua audição, responde uma dessas perguntas aí. Como é que está a sua audição? Você tem que aumentar o volume da televisão? Hein? O quê? Você diz o quê? Durante uma conversa? Você pede para repetir? Você tem zumbido no ouvido? Não é? Amigos ou familiares dizem que você não ouve bem? Isso eu ouço também lá em casa. Você não ouve. Não é? Não ouve quando eu falo com você. Mas o homem não ouve mesmo, né, pastor Roberto, né? Imagina, você está vendo o jogo do Corinthians, né? Vamos interromper nosso jogo do Corinthians. Não o seu, o meu não, porque eu não torço para o Corinthians, né? Aí quer interromper, quer que você ouça. Imagina, eu estou vendo o meu glorioso Santos jogando. Neymar fazendo uma jogada de gênio. E querem que eu responda lá. A conta foi paga. Isso é uma coisa absurda, né? Tem dificuldades em entender conversas com ruído de fundo. Isso eu tenho também. Quando eu estou vendo televisão, alguma coisa que estou muito focado, aí não consigo ouvir nada. Né? Tem dificuldade em acompanhar conversas em grupo. Tem dificuldade em identificar de onde os sons estão vindo. Isso são sintomas de perda auditiva. Né? Para frente. Sabe? Bom, aí nós temos um pouco técnico, como é que o som é gerado. Né? O som é uma energia mecânica. Né? Normalmente ele é gerado numa pequena vibração. E essa vibração, ela se propaga, né? Ela se propaga tanto na estrutura que ela está, uma estrutura metálica, estrutura de madeira, vidro, o que quer que seja, e depois que ela vai se propagando, ela pega o ar, então ela vai como uma onda sonora. É uma fonte sonora. Quer ver? Ó? Consegue ouvir? Bom, tá surdo mesmo, né? Consegue ouvir, né? Tá mais forte aqui, quem sabe ajuda um pouquinho. Essa é uma caixinha de música que eu detonei. Ó. Consegue? Consegue ouvir? Vamos lá do fundo, lá, Raulzinho, Betinho, nada? Vocês estão surdos. Por que você não está ouvindo? Porque essa fonte, que é uma vibração sonora, ela está isolada. Ela não está presa numa estrutura. No momento que eu colocar numa estrutura, isso aqui vira um painel, né? Você colocar numa estrutura de madeira, estrutura de vidro então é excelente, né? É uma espécie de um grande painel que se faz propagar o som. Perdeu a energia. Então, quando você está na sua casa, a máquina de lavar está funcionando, de repente ela começa a ficar na centrifugação. Aí ela começa a fazer um barulho danado. Por quê? Porque exatamente aquele painel da máquina de lavar, ele passa a ser um grande ressonador. E toda a energia acústica que chega naquele painel, que é uma lâmina, aquilo se propaga com mais intensidade. E aí essa onda sonora
ou seja, aquele painel que tem aqui, ele passa a fazer isso no ar. Ele causa uma pressão, empurra o ar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá. E isso vai chegar no seu ouvido, né? E esse fenômeno que a gente chama dessa multiplicação do som, nós chamamos de ressonância. Ou seja, se o material que você está fixando a sua fonte, no caso da minha maquininha de música, ele tem uma frequência natural próxima da fonte, ele vai ganhar muita amplitude. É uma combinação de frequências que a gente vai... Pode passar, Marcelo, por favor? Pode passar o outro. Então, fica ali, ó, tá vendo? Vem uma onda de cá com uma outra de lá, quando se juntam, elas ganham em intensidade. Ressonância, né? Sabe assim, aquele rapazinho que olha para aquela mocinha, e aí olha com o olho, né? De repente eles entram em ressonância. Aquele olhar deles ganha uma magnitude, né? Fica mais longo. Acontece isso, né? Assim, né? E ganha em volume mais tarde, a moça fica volumosa, né? Essas coisas, isso é ressonância, né? E tem também o efeito nas estruturas, né? Você consegue clicar para mim lá, dá 2 cliques nessa foto da ponte para mim, Marcelo, por favor? Que conforme o som chega nas estruturas, né, é capaz de cair uma ponte. Então, se vocês vão olhar na Bíblia e ver o efeito dos muros de Jericó, cientificamente falando, Deus fez um efeito de ressonância nos muros de Jericó. Porque foi quando o povo começou a marchar ao redor dos muros, com sons, marcha, flautas, instrumentos sonoros. E de repente, do nada, o muro desmoronou. Era um muro, segundo os historiadores, que podiam passar quase um automóvel em cima dele. E Deus instruiu o povo de criar um som de tal sorte que criasse uma ressonância na estrutura do muro e desabou. Aqui nós temos uma filmagem que aconteceu numa ponte nos Estados Unidos, chamado de Tacoma, né? Um rio que tinha ondas e tinha vento, e aí criou um efeito, uma onda que se propagou para a estrutura da ponte. Vocês vão ver a ponte agora, tá? E foi inaugurada em 1940. Aí está a construção da ponte, uma ponte dessas que nós temos hoje até em São Paulo, com aqueles grandes cabos, né? Aí houve a inauguração, lá como cá, os políticos vieram, bandeirolas e todas aquelas coisas, né? É uma onda, de certo modo, por causa do vento, uma onda acústica, né? que entrou em ressonância com a estrutura da ponte. Esse vento tinha aproximadamente 60 km por hora, né? Ó, vai entrando em ressonância, tá vendo? Ó. Isso foi o que aconteceu em Jericó. Isso. Ó. Ó. De vez em quando você está em São Paulo e passa na Marginal, na ponte próxima do Anhembi, quando tem o rio, o Tamanduateí cruza com o Tietê, você para seu carro no congestionamento, você sente a ponte vibrar também. Ali. A ponte Rio-Niterói também já passou por um momento desse tipo aí também. Só que os nossos engenheiros, eles calculam um pouco dessa, para conter esse lado, né? Esse é um efeito de ressonância que os quieto.
Ela foi totalmente destruída, depois eles reconstruíram essa ponte e hoje pode passar com segurança nesse lugar, né? Marcelo, pode fechar, por favor, e continua para mim. Isso. Esse é um efeito de ressonância, isso é causado por ruído, também é causado quando passa um avião próximo da casa da gente que quebra vidro, é o mesmo efeito que provoca esse tipo de destruição. Pode passar. Aqui nós temos normalmente apenas um dado técnico, que chamamos de alta frequência, baixa frequência, e como que as ondas se propagam. Quando elas se propagam num número maior desses ciclos, nós chamamos de alta frequência, e baixa frequência quando as ondas são mais espaçadas. E só para ilustrar melhor, aqui na igreja, quando os irmãos ouvem o contrabaixo do Marcel, ele toca basicamente em baixa frequência, né? São sons graves. Tanto é que ele deve ter aí um amplificador só pro contrabaixo dele, porque ele precisa ter mais potência para poder propagar isso. E quando os irmãos ouvem uma flauta, um violino, são ondas de alta frequência, são sons agudos, que a gente diz subjetivamente, né? Pode ir, Marcelo. Pode passar isso aí também. Normalmente os sons, assim, de qualquer fonte, a voz da gente, a guitarra, ele tem um número muito grande de frequência. Nosso ouvido ele é impressionante porque ele consegue identificar aquele som com mais de 20 mil frequências diferentes. Ondas sonoras que se propagam. Quando eu estou falando com os irmãos agora, a minha voz está chegando no ouvido de vocês com várias frequências, centenas delas, não é? E essa combinação das frequências da minha voz, depois que os irmãos acostumam com a minha voz, vocês sabem me identificar no telefone em algum lugar. É o irmão Marcos que falou, né? O nosso ouvido é tão capaz, ele cria essa identidade, porque ele consegue memorizar a combinação que nós temos de diferentes frequências. E aí você tem frequências mais altas, mais baixas, mas o som, do modo geral, tem muitas ondas, cada fonte propaga muitas ondas. Pode ir, Marcelo, para frente. Aqui tem uns instrumentos que nós usamos para medir. Da esquerda, aquele lá é um medidor mais convencional, e também na empresa a gente também coloca um aparelho dos trabalhadores, que fica na cintura, aquele vermelho, que fica acompanhando o trabalhador durante o dia inteiro e vai fazendo uma que chama de dose. Ele vai somando esse resultado e no final do dia nós temos um dado acumulativo da exposição ao ruído. Pode ir, Marcelo. Pode passar. Alguns exemplos de valores. Nós ouvimos falar de níveis de som. Quanto que é? Né? Nós usamos uma grandeza que chama de decibel, né? Que é uma grandeza logarítmica, para expressar esses valores. Então, você ouvir um piano tocado em condições normais, quase que um ensaio, mais ou menos entre 60 e 70. Um violino pode ser um pouco mais, a flauta. Bateria, 106 decibéis. Uma palestra parecida com essa eu fiz na igreja de Telêmaco Borba lá, e eu estava com um instrumento comigo. Um dia eu fui no ouvido da menina que tocava bateria, deu 108 decibéis quando ela batia nos pratos, não é? Esse aqui é o da bateria. Isso por causa dos metais. Os metais são terríveis, né? E concerto de rock, o pessoal que vai nessas farras todas, e trio elétrico, isso é coisa terrível. 140, isso aí nós estamos falando no limiar da dor. É quando o seu ouvido o tímpano não suporta, e você começa a ter dores, de tão energia que as pessoas colocam, se você ficar na frente de um trio elétrico. Até seu peito fica batendo, 140 por aí. Ideal. Muito bem, vou mostrar uma outra tabela ali na frente já, tá? Ok, pode passar, Marcelo. Tem outros exemplos que a gente pode ter. Uma conversação de família, por exemplo, alguma coisa assim, uma família que não seja italiana, alguma coisa entre 60 decibéis, né? Pode ser italiano um pouco mais alto, né? Tá? Nordestino também um pouco mais alto. Pode passar, Marcelo. Aqui eu coloquei uma expectativa de perda auditiva para quem está exposto ao ruído. Quando nós falamos de trabalhador, um número que é mágico para a gente é um número de 85 decibéis. Esse é um número mágico, é o nível que a gente considera como um limite para 8 horas. O limite está sempre associado a um tempo, né?
O limite não é sozinho. Se você ficar 1 minuto a 85, não tem problema nenhum. Mas se você ficar 8 horas, você está chegando na sua dose máxima diária. Então, se uma pessoa ficar exposta, vamos pegar 20 anos exposto ao ruído. Se ele ficar exposto 20 anos a 90 decibéis, cerca de 16% da população vai ter perda auditiva. Tá? Se essa pessoa ficar, um baterista que toca isso muito tempo, a 105, por exemplo, 20 anos tocando bateria, 58% dos bateristas vão ter perda auditiva. Considerado surdo, uma perda acima de 25 decibéis. Tá? Isso já é muito. Se você vai fazer um exame audiométrico e constata que você tem perda acima de 25, você já é colocado quase incapacitado para o trabalho. Tá? Isso aí você vai só é esperado uma perda dessa quando você passa de 65 anos de idade, que aí o ouvido também já, por si só, ele vai se degradando, né? E aí pessoas que estão expostas a níveis altíssimos, você vê, ó, quase 115, praticamente toda a população vai ficar perda auditiva. Então isso é uma associação nível de ruído e o tempo que você está exposto nisso aqui. Né? Então quem trabalha em fábrica, em indústria, quanto mais tempo você trabalhar exposto ao ruído, a probabilidade de você ficar surdo é muito maior nisso. Né? E aí também, quem toca músicos, imagina esse pessoal de bandas, grandes shows, não só os músicos, como toda a equipe de preparação, todos eles devem ter perdas assim, terríveis, porque o nível de ruído é altíssimo. Né? Se você vai num grande estádio, o nível de ruído é 130, 140 decibéis. É absurdo. Né? Marcelo, para frente, por favor. Aqui está o nosso ouvido. Né? É uma representação. Então, acho que dá para vocês perceberem ali que nós temos a nossa orelha, o canal auditivo, o duto auditivo, e depois vem a membrana timpânica. A membrana timpânica é a que é responsável por transformar esse som que vem o ar vibrando, transforma isso numa vibração mecânica agora. Né? Então, tem uma vibração acústica, que é o ar que se movimenta. A membrana timpânica transforma essa vibração do ar numa vibração mecânica. Aí vai mexendo esses ossinhos que a gente chama de estribo, ali o martelo, que no começo, e cria uma energia mecânica que depois ela se propaga para a cóclea, que é aquilo que parece tudo enrolado ali. Ó. Ali é que se dá a perda auditiva. A nossa perda auditiva por exposição ao ruído se dá na cóclea. E dentro da cóclea tem um líquido, quer dizer, muda a energia de novo, já não é mais mecânica, passa a ser uma energia que a gente podia talvez dizer hidráulica, sei lá. E ao mesmo tempo vai se tornar uma energia sensorial. Então, tem uma transformação de energia muito grande. Dentro da cóclea, nós temos milhares de células, que respondem cada uma numa certa faixa de frequência. São como assim, parecido como você imagina um campo de futebol que você tem uma grama, na graminha, tudo assim em pé. Né? Quando você tem uma partida de futebol, e aí a grama fica toda deitada. A pessoa pisar em cima daquela grama. O ouvido é mais ou menos parecido com isso. Quando você vai numa festa, vai numa boate, vai num show, ficou 2 horas louvando a Deus na igreja, todas as suas células estão todas caidinhas. Estão cansadas, exaustas. Né? E se isso se repete, ela morre. Né? Marcelo, para frente. Aí eu botei 2 filminhos aqui para a gente poder ver como é que, dentro do seu ouvido, dá um clique para mim no lado de cima, a primeira figura do lado direito aqui, isso. Como é que o nosso ouvido responde aos sons? Aí você está na membrana timpânica. Não é? Os ossinhos, tem uma janela oval ali, aí vai para a cóclea. O som se propaga dentro desse duto. Tem todos os nomes técnicos aí que a gente... aí são as células, aquelas que ficam ali, parecem umas bandeirinhas. Essas que serão destruídas.
Isso, agora você pega aquele de baixo, Marcelo, lá também. Esse tá um pouquinho mais, o outro é um pouquinho mais ilustrativo, esse de baixo. Isso. Aí está a sua cóclea. Ela tem um formato de como se fosse uma língua de sogra. Quando você exerce uma pressão, ela tem um movimento de elasticidade. Aí a representação das células. Não sei se consegue aumentar o volume um pouquinho. Não conseguiu passar o som aí. Então, a música vai respondendo por células. Aqui nós temos a cóclea numa foto ampliada. E ela tem esse formato de espiral, como se fosse também ela é meio como se fosse um pino, né? Então, nessas curvas assim internas que ficam as células ciliares, milhares delas. E elas vão morrendo na medida que você faz o som chegar em grande intensidade. Vão morrendo e aí você não responde a certos sons. Do ponto de vista de saúde ocupacional, de trabalhador, a perda geralmente acontece numa faixa de 4.000 Hz, tipicamente 4.000 Hz. Então a pessoa trabalha, consegue conversar e ainda não se dá conta que está surdo. Só quando ele passa mais tempo, aí ele já interfere na comunicação, que a voz está na faixa de 1.000, 1.500, 2.000 Hz, aí ele começa a perceber que está surdo. Então o trabalhador normalmente fica surdo, não percebe isso. Principalmente se ele não for uma pessoa que use muito o ouvido, se ele não for músico, por exemplo, já não exercita o seu ouvido, então ele não sabe que ele está surdo. Quando ele descobrir é tarde. Isso é irreversível. A surdez ocupacional não tem cura. Não é? E aí tem uma outra representação da onde é que ficam onde é que a nossa cóclea responde. Então, no começo dela, as altas frequências elas são respondidas nas células que ficam no começo. Logo que o som entra ali, onde está escrito 20K kHz, e depois, logo em seguida, tem 3 a 5 mil. Ali é o que está assinalado com aquela bolinha. Aqui é que dá a perda auditiva típica de trabalhador. Porque é onde a energia mais se dissipa. E é onde ele mais judia da cóclea nesse ponto ali. Não é? Então é onde tem melhor dissipação. Então, nosso ouvido, quando a gente está ouvindo um som, aquele som que mais nos irrita, que é mais fácil de ser percebido como um apito, como um tipo de um alarme, geralmente ele é feito nessa faixa de frequência. Você vê que, às vezes, você tem um relógio desse aqui. Você quer acordar de manhã. Você põe o seu tal hora. Veja, esse relógio não tem potência nenhuma. Tem uma bateriazinha pequena que faz o ponteiro girar, que tem luz, dá tchau para você e tal. E ele tem um alarme. Esse alarme, ele é capaz de te acordar de manhã. Porque o alarme foi feito especificamente em torno de 3 a 4 mil Hz, que é aquela parte da nossa cóclea mais sensível. Então, você não precisa de muito volume, porque ali você vai responder muito bem. Então, às vezes você se irrita com certos sons, até com pessoas. Aquela pessoa, eu não aguento aquela pessoa. Quando abre a boca, eu fico irritado. A coitada do irmão ou da irmã tem uma componente na sua voz que é próximo de 2.000, 2.500 Hz. Toda vez que abrir a boca, vai te irritar. Não é que você não goste dele, até você dá beijo nele, entendeu? Mas no ouvido agride aquela parte, assim que nem aquele brinquedo de criança, aquele bombeirinho que você dá para o seu filho. Aí você quebra. Que é exatamente a 2.500 Hz, que é onde mais irrita. E aqui é onde é que mais causa o dano. Lá embaixo, no final, na extremidade, são baixas frequências. Então a energia, quando a energia tem que dissipar dentro da cóclea, ela vai perdendo a sua intensidade. Então, os sons de baixa frequência, não nos irritam muito. Mas também nós não conseguimos ouvir bem. Então, quando nós queremos um equipamento de som muito bom, nós temos que ter um aparelho que compense a propagação dos sons em baixa frequência. Por isso que o Marcel tem um amplificador só para o contrabaixo.
para poder aumentar o volume mais que todos os outros, e aí o seu ouvido passa a ouvir com mais facilidade, né? Então hoje os equipamentos de som que nós temos até vem com o tal do woofer e outros recursos, que é exatamente para dar aquela batida mais legal no som, porque para compensar essa, vamos chamar de perda natural que nós temos nas baixas frequências. Vá para frente, mano. A gente vai acelerar um pouquinho mais aqui. Pode passar. Só para ilustrar para vocês aqui, ó, o que acontece com uma pessoa que fica exposta a 103 decibéis. 103 decibéis é ficar tocando bateria por um certo tempo. Vamos supor que a baterista fique 2 horas tocando bateria, tá? Em 2 horas, essa energia da bateria vai acumular na orelha dele, no ouvido dele, e se ele for fazer um exame diométrico no final de 2 horas, imediatamente ele já sai da bateria, entra numa sala que tem um audiômetro. O aparelho vai registrar uma perda de quase 50 decibéis em 4.000 Hz. 2 horas ouvindo a 103 decibéis. Aí, se você deixar o baterista descansando, não está mais exposto ao ruído, o ouvido dele vai recuperando aos poucos, né? Com 5 horas depois, já recua para próximo de 20 decibéis. Vai recuando. 24 horas depois, deitado, sem ouvir som nenhum, ainda assim ele não recuperou a sua audibilidade normal. Esse é um trauma, você ficar exposto a um nível desse. Você vai ficar mais que um dia inteiro ainda ouvindo sons estranhos, porque você agrediu o seu ouvido com muita intensidade. Pode ir para frente um pouquinho. Pode passar isso também. Aqui nós temos uma tabela que a gente usa para associar o nível que nós podemos ficar exposto ao tempo. Então, como é usado para a saúde ocupacional, a gente sabe que 85 decibéis, você pode ficar até 8 horas. Geralmente são os critérios internacionais que também falam nisso. À medida que o nível aumenta, diminui o tempo máximo que você pode ficar. Tá? Pode passar. A ideia de que o ruído ele é acumulativo, né? Então você vai ouvindo 1 hora é uma coisa, 2 horas é o dobro e assim vai. Então no final do dia você está estressado mesmo, porque acumula aquela energia acústica que vai te irritando. Pode passar. Falando um pouquinho de comunidade agora. Os irmãos que estão aqui no entorno, os vizinhos nossos aqui. Qual é o nível de ruído que pode estar na casa dele? Isso é disciplinado por uma norma técnica e até pela lei talvez Curitiba tenha também uma lei própria para isso. Nós, como geradores de som aqui, não podemos propagar o nosso som na casa do vizinho. Tem uma tabela para frente, Marcelo, ali. Ó, acima desses valores aí, ó, tá? Uma residência, por exemplo, o nosso som não poderá chegar na casa da pessoa acima de 40 decibéis durante a noite e 50 durante o dia. Isso é a norma técnica. Normalmente a lei municipal adota isso aí. Em São Paulo é mais rígido que isso ainda, tá? Então, se o vizinho aqui reclamar e ele pedir que for fazer uma medição, nós vamos ter que estar num dia de culto, ir lá na casa dele, medir, e não pode ultrapassar esse valor. Ele vai estar tudo desligado lá, na casa dele, né, para não ter uma outra fonte. Agora, 40 decibéis, tem ideia do que é 40 decibéis? Tem ideia disso? A irmã tem ideia do que é 45? É mais ou menos assim, irmão, ó. Eu fiz uma vez um trabalho no Maranhão, São Luís, medindo à noite, em torno da propriedade, uma propriedade da Petrobras, e naquele dia tinha muito sapo coachando. O que eu medi foi o ruído dos coachar dos sapos. Dava 60 decibéis. Então, quer dizer, é um nível muito baixo. Para a gente não incomodar o vizinho, nós vamos ter que estar praticamente todo isso aqui revestido acusticamente e deixar só que o som lá da rua que chegue na casa dele. Isso aqui é quase que nada, é uma conversa ao pé da orelha. Tá? Essa norma é muito rígida. Pode passar. Aí tem alguns dados assim que para áreas também, se for área de hospital é mais rígido ainda, se for indústria é um pouco mais frouxo e assim vai. Pode passar, Marcelo. Tá? Bom, para concluir, queridos irmãos, algumas regras
que a gente deve tomar cuidado. Como pais, nós temos que exercer uma certa vigilância nos nossos filhos adolescentes. Né? Sim, irmão. É. É. 60 eu diria que está ainda tolerante, né? Na porta. Vê que é muito baixo, né? Então, quando se faz esse tipo de medição, praticamente só o trânsito da rua já deve dar 60, 65, por aí, só passando o veículo. Então, o celular tem de tudo agora, né? É muito rígido, não sabe? Muito rígido. Tá? Isso. Como pais, eu recomendo aos irmãos que vigiem seus filhos com o uso dos iPods, iPhones, esses negócios aqui, iPod, mas não pode, né? Controla isso. Jovens que ficam horas, dormem com aquilo no ouvido. Você está causando um mal ao seu ouvido, é irrecuperável isso aqui. Você tem que ter disciplina para você usar esses MP3, principalmente esses que ficam bem no canal auditivo. Esses são piores ainda. Tá? Isso. Então, às vezes nós estamos do lado de um jovem que está ouvindo, você está ouvindo a música dele, está do lado dele, de tão alto que está. Então, isso é um crime para o seu ouvido. Tá? Então tem que disciplinar o tempo de uso e volume nisso que tem que usar. Isso, tá? E eliminar qualquer fonte que você tiver de ruído excessivo, você tenta eliminar isso. Tá? Não tolera esse tipo de coisa. Se a sua máquina de lavar está fazendo muito barulho, vai lá e põe ela direito. A geladeira começa a sair andando pela sala porque está em centrifugando lá, em ressonância, resolve a geladeira. Tá? Você tem um ventilador que está desbalanceado, resolve o ventilador. Tudo que você puder eliminar, elimina, porque isso é trauma, que vai acumulando durante o dia. Tá? Sempre que possível, use protetor auricular. É um negócio meio chato, né? Meio brega, parece que você é meio nerd, né? De repente você está numa festa, está tocando música, está com o ouvido de protetor auricular, mas protege o seu ouvido, né, disso. Você não precisa ouvir o excesso, né? Reduzir o tempo de uso de aparelhos, reduzir o tempo de exposição a ruídos agudos, metais, buzina, o que for possível. Ar comprimido é terrível também, uma fonte terrível de ruído. Tá? E descansar o ouvido. Tá? Isso é importante, porque o ouvido recuperar a sua condição. A Bíblia fala em silêncio. Não é? Deus fala muita gente no silêncio. Então, silêncio é uma coisa preciosa na Bíblia. Não é? Há até acho que um texto de Oséias, que eu acho que fala que Deus fala que estava meio enojado das festas, dos barulhos. Né? Isso. Barulho não desperta Deus. O silêncio é bom, tanto para o ouvido, como para a nossa meditação. Deus abençoe os irmãos.